traduzido em uma palestra que a gente carinhosamente chamou de 3 maneiras de transformar a academia. E eu fui incumbido primeiro de responder a pergunta de por quê. Por que mexer no cavalo que está ganhando? Por que mexer numa instituição tão funcional dentro do Brasil, desde a educação básica, das creches, desde de toda a educação de base até as melhores universidades do mundo, todos os gráficos de qualquer métrica que você queira nos aponta como tão maravilhosos nisso. Mas apesar disso, naturalmente nós percebemos a ironia na fala, eu tive a incumbência de chegar na frente de tantos doutores, pós-doutores, PhDs, DDDs, TNTs e coisas assim, para comentar um pouco sobre o trabalho que a gente tem feito e comentar sobre o impacto que nós temos buscado fazer dentro da academia brasileira, dentro do nosso ciclo de influência, dentro do ciclo liberal, dentro do ciclo conservador, dentro do ciclo de estudantes, de professores que nós temos ao nosso redor. Na verdade, é uma grande honra para o Instituto, é um grande prazer para o Instituto a gente ter a presença de todos vocês aqui, ter a presença de pessoas tão bem gabaritadas aqui. Na verdade, todo mundo que encontra aqui eu chamo de doutor. Eu errei uma vez só. Eu falei, doutor, Vossa Excelência, né? Mas, junto com isso, a pergunta que a gente comenta sobre o assunto é que falar sobre a academia, eu acredito que eu não teria a melhor capacidade de chegar e falar em termos universais sobre o que é a academia. Nós temos pessoas aqui de excelente capacidade aqui nesse auditório que certamente conseguiram fazer isso. E eu gostaria de, ao invés de trazer uma abordagem universal sobre a academia e como que nós, sonhadores, pretendemos mudar o mundo em 5 breves passos, em 2 anos vai estar tudo resolvido, seria a gente focar numa percepção particular sobre esses passos para mudar a academia. Porque, ao invés de a gente falar sobre todas as métricas que a gente pode ter sobre a produção acadêmica do Brasil, eu gostaria de apresentar para vocês o que, particularmente, o que na vida de algumas pessoas, o que no ciclo de influência que nós temos e que, em grande parte, se entrelaça com o ciclo de influência de todos vocês, o que nós temos feito e o que é possível a gente fazer ainda daqui para frente. O que nós temos percebido é que há, presentemente, um distanciamento, não somente entre professores e alunos, de modo abrangente, mas naquilo que nós temos interagido entre bons professores e bons alunos. Nós temos encontrado bons professores que têm tido dificuldade de encontrar alunos com um verdadeiro interesse por aprender, com um verdadeiro interesse em fazer uma produção intelectual séria, indo além, ou nos próprios termos que nós temos, ir mais fundo com relação a qualquer área de conhecimento que o aluno, o professor busquem estar se especializando. E semelhantemente com os alunos, nós vemos em testemunhos particulares, em conversa, e creio que todos aqui podem testemunhar sobre isso, nós vemos muito a dificuldade que muitos alunos têm também em poder ter uma voz a ser ouvida dentro da universidade, a ter uma voz ouvida muitas vezes dentro do ensino médio, muitas vezes dentro de quaisquer outros programas. E nós nos orgulhamos bastante dessa aproximação que nós temos feito, tanto de encontrar bons alunos para bons professores, quanto encontrar bons orientadores para alunos que buscam fazer uma pesquisa séria. E eu gostaria de demonstrar um pouco disso para vocês nesta tarde, a partir de 3 passos que nós temos tomado para resolver isso. E que, coincidentemente, as 3 áreas que o nosso Instituto tem trabalhado é o que a gente chamou na palestra das 3 maneiras de mudar a academia, por motivo nenhum, né? Mas o primeiro passo, é o que nós já temos tido a expertise de fazer isso há 3 anos, é que nós temos um grupo de estudo dentro do nosso Instituto que, presentemente, nós estamos focando numa missão dupla. Primeiramente, a missão de introduzir a pesquisa acadêmica a pessoas que ainda não têm essa capacidade. Então, ensinar o nosso ciclo de influência, ensinar aqueles que são os nossos, muitas vezes, proponentes a bolsas, muitas vezes somente participantes do nosso grupo de estudos, muitas vezes amigos do Instituto e pessoas que estão aqui. Não é raro a gente ver pessoas que colecionam os nossos livros, não falta só esse aqui, falta aquele outro. Mas a introdução da pesquisa acadêmica no sentido de ensinar a pessoa, ensinar o pesquisador, ensinar aquele que está interessado em conhecer, que ainda não conhece, não sabe como produzir tudo, ninguém nasce sabendo todas as coisas,
mas ensinar como produzir um projeto de pesquisa, ensinar o que é uma problemática, o que é uma lacuna, o que não é, o que muitas vezes você acha que é o grande problema do Brasil, mas que, pô, amigo, a gente está faz 200 anos falando sobre esse assunto. Né? Não é raro isso acontecer. E, semelhantemente, a inserção em assuntos relevantes. A inserção de alunos, a inserção de pesquisadores, e aí é algo muito mais abrangente do que somente ensinar metodologia de pesquisa científica, mas inserir, e você que está assistindo, né, pode participar disso, aprender sobre assuntos relevantes, o que realmente são os assuntos que têm feito a diferença no nosso país, na nossa realidade, ou no mundo de modo abrangente, e ouvir isso da boca de pessoas que já estão lá, que já estão trabalhando com essas coisas. Então esse é o primeiro passo no qual nós temos focado. E tem um segundo passo que nós temos focado também, que é a bolsa de estudo. Então nós temos muito orgulho de falar que neste ano nós conseguimos efetuar a finalização da nossa primeira bolsa de estudos, que foi da Stephanie, que está aqui com a gente, inclusive, autora de um dos nossos livros, e essa é uma grande vitória que nós temos, que não somente ela conseguiu encontrar para orientá-la um dos maiores pesquisadores na área dela, que era a Lei de Liberdade Econômica, o doutor André Santa Cruz está aqui, se tiver eu digo que é um melhor, e se não tiver eu digo também. Mas encontrar o doutor André Santa Cruz para conseguir orientá-la nesse projeto, que é um projeto fenomenal. Eu recomendo completamente que todo mundo compre o livro dela, nossa estantezinha está ali atrás, é só você comprar. Né? E o programa de bolsa de estudos, ele é um modo também da gente poder trazer esse aluno que tem interesse na pesquisa, trazê-lo para realmente descobrir, fazer ao vivo o que é uma pesquisa. E com esse grande orgulho que eu tenho também de dizer que nós temos a finalização do nosso mais recente edital, do qual eu vou falar daqui a pouco um pouco mais. Então, é nessa bolsa de estudos que se efetiva tanto o desenvolvimento dessas habilidades acadêmicas, quanto a conexão entre os pesquisadores e os seus orientandos. E outro ponto é a divulgação de ideias inovadoras. E é para isso que nós temos a editora. Ela joga ao mar, ou joga a todo mundo que estiver disposto a observar, por causa dos livros, a entrar na nossa página, essas ideias que nós temos trabalhado com elas. E desses 3 passos, então, percebam, a gente consegue ter um fluxo muito direto. Primeiro, nós pegamos pessoas que são interessadas na pesquisa, nós pegamos a capacidade da gente alcançar indivíduos. Em segundo lugar, a capacidade da gente aprimorar esses indivíduos para a pesquisa acadêmica. E, em último lugar, também, transformar o meio no qual eles estão. Então, nós tivemos, então, essa primeira bolsa que, diga-se, transformou-se já em livro, e todos podem comprar caso assim queiram. E nós tivemos também o nosso primeiro edital, no qual nós oferecemos a capacidade dos bolsistas, a capacidade dos proponentes receberem bolsas para pesquisa, relativa a qual, diga-se, foi um sucesso imenso. O nosso edital foi um sucesso absoluto. Primeiro porque nós tínhamos uma meta e nós conseguimos alcançar, não somente alcançá-la, mas a gente conseguiu ter 230% como resultado final daquilo que a gente esperava. Todas as regiões brasileiras mandaram algum projeto para a gente, então foi um projeto que foi abrangente pelo país todo. Metade de todos os estados do Brasil enviaram bolsas de pesquisa, e o valor que nós temos, a capacidade de pagar para os nossos bolsistas, ele está em par com o quadro de bolsas da CAPES. Então, diante disso, eu gostaria de ir comentando sobre esses 3 modos de transformar a academia, esses 3 passos para mudar a academia. E que eu digo para vocês, não são passos universais, não são passos sobre como a gente vai trocar um ministro aqui, colocar uma pessoa ali, vamos ganhar uma missão aqui, mas 3 passos a partir dos quais nós conseguimos transformar vidas, nós conseguimos trazer novos pesquisadores e levar ao Brasil, levar a todo lugar ideias inovadoras. E diante disso eu gostaria de chamar aqui à frente um dos nossos bolsistas, que é o Paulo Rezende, que ele vai mostrar para vocês o que ele pretende fazer nesses próximos meses com o desafio. Cheio de coisa na mão aqui. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Para conseguir enxergar. Bom, boa tarde. Meu nome é Paulo Rezende. Eu sou economista, sou mestrando em teoria econômica pela Unicamp. Não se assustem, eu sou amigo de vocês. E
o título do meu projeto de pesquisa é Da Criação ao Controle do Conhecimento, uma leitura austríaca e revolucionária da inovação. Bom, então, como o título sugere, eu quero tratar da inovação, né? Então, o objeto de estudo é a inovação, e a inovação como processo, que começa na criação e vai até o controle, e um processo pautado pelo uso do conhecimento. E, para fazer isso, eu vou lançar de dois arcabouços teóricos, o austríaco e o evolucionário, principalmente na sua concepção neo-schumpeteriana. Para quem não é economista, né, me desculpem, talvez fique um pouco enfadonho aqui a exposição. E, bom, basicamente, essa pesquisa se trata de uma pesquisa teórica. Então, a ideia é propor um arcabouço teórico para dar subsídios para a pesquisa em inovação. Bom, então, primeiro expor o que é a tradição evolucionária, né? Basicamente, as abordagens evolucionárias em economia são as abordagens que consideram a economia como um processo, ou os fenômenos econômicos como processos, e processos evolutivos, né? Processos que ocorrem ao longo do tempo e são pautados pela mudança. Em termos de estudo da inovação, a abordagem evolucionária, uma das mais proeminentes, é a neo-schumpeteriana. A neo-schumpeteriana, bom, como o nome sugere também, começou com Schumpeter, né, na primeira metade do século XX, e inclui vários nomes conhecidos como Nelson Winter, Freeman, David Thiel, Giovanni Dozzi. E basicamente nessa vertente, né, neo-schumpeteriana, a inovação é qualquer tipo de produto ou nova forma de produzir, ou um novo mercado que é introduzido na economia, torna suas alternativas obsoletas e, a partir do processo de imitação e de incorporação dessa inovação na economia, leva a economia a um novo equilíbrio, né, com maior produtividade e maior produto. Ou seja, a inovação seria o motor do desenvolvimento econômico. Bom, e na tradição austríaca, né, a abordagem austríaca também pode ser considerada uma abordagem evolucionária na medida em que ela considera os fenômenos econômicos fundamentalmente como processos e processos complexos, né? Ou seja, processos que têm incerteza e dinâmica. A respeito da inovação, tem diferentes leituras dentro da tradição austríaca. Eu vou valorizar aqui a leitura hayekiana da inovação, que seria, por Hayek, né, então, a inovação ela é um processo de descoberta por parte do empreendedor, né, que vai descobrir um novo produto, um novo mercado, ou uma nova forma de se produzir. E na visão do Lachmann também, que é complementar a essa, ou subsidiária, a inovação ela é fruto de um processo de reconfiguração da estrutura de ativos. O que são a estrutura de ativos? A estrutura de capital, direitos de propriedade intelectual, de ativos financeiros, etc. Ele coloca esse elemento como fundamental para entender o processo de inovação. Bom, então, quais são algumas lacunas, né? Por que eu estou utilizando dois arcabouços diferentes? Primeiro, na tradição evolucionária neo-schumpeteriana, existe uma negligência em relação ao papel do subjetivismo e ao papel do uso do conhecimento, né? Então, o papel do indivíduo acaba ficando apagado, né? A escola neo-schumpeteriana ela foca muito na questão da tecnologia, então da pesquisa e desenvolvimento, da questão dos direitos de patente, mas negligencia esses aspectos importantes. Enquanto que na escola austríaca, o papel da estrutura de ativos intangíveis, da estrutura de capital que foi proposto pelo Lachmann, acabou não sendo muito incorporado na questão da inovação e também, por um lado, a neo-schumpeteriana foca na tecnologia, a escola austríaca dá pouca importância para a tecnologia, dá mais importância para a questão dos ativos financeiros. Bom, então qual que é o objetivo desse projeto, né? Desse projeto de pesquisa? É promover um arcabouço teórico, né? Como se trata de pesquisa em teoria econômica ou economia teórica, é promover um arcabouço teórico que ajude a responder a pergunta como surgem as inovações. E, principalmente, como surgem as inovações a partir de um processo de interação entre agentes, capital e tecnologia, utilizando, né, elementos dessas duas tradições para responder essa pergunta e promover um arcabouço teórico que possa ser utilizado em estudos da inovação que incorporem a questão da complexidade. Bom, então o primeiro passo, né, eu coloquei um objetivo geral. Então, como objetivo específico, para atingir esse objetivo geral, primeiro é conseguir delimitar quais que são os elementos teóricos comuns a essas duas abordagens. Então, basicamente para isso, né, é utilizado o método da leitura analítica
E numa primeira leitura, já é possível destacar que nas duas abordagens, ou que as duas abordagens, primeiro, consideram a economia como um fenômeno complexo, né? Os fenômenos da economia são complexos. Ou seja, que eles têm dinâmica e que eles têm incerteza a respeito da determinação das suas variáveis e assim por diante. E também nas duas abordagens, a economia é considerada como um processo, os fenômenos são considerados como processo. E, até por esse motivo, né, muitas vezes, tanto em pesquisa austríaca quanto em pesquisa schumpeteriana, muitas vezes se lança a mão de fenômenos da biologia, ou faz paralelos com fenômenos da biologia e das ciências físicas. Né? Então, bom, como elementos teóricos, né, primeiro, na abordagem schumpeteriana, quais que são os principais elementos teóricos? As instituições, os direitos de propriedade intelectual, principalmente as patentes, e também as capacidades ou as competências da firma. Aí, para os austríacos, é mais importante a questão do subjetivismo, do conhecimento, e mesmo também valorizando os ativos intangíveis, os austríacos valorizam muito os ativos na forma financeira. Né? Mas então, quais são os elementos comuns entre esses dois? Bom, primeiro essas bases, né, o uso da complexidade e a questão da economia como processo, mas também em termos de elementos mais específicos, os dois valorizam muito a questão do know-how, das competências para os neoschumpeterianos da firma e para os austríacos do indivíduo, mas as duas categorias se confundem, né, em muitos casos. E também a questão dos ativos intangíveis de forma geral, os dois valorizam muito, né, os ativos que eu destaquei dos dois. Bom, então como comparar esses elementos, né? Como eu mencionei, utilizando a leitura analítica, né, consigo destacar esses elementos, e por meio da leitura sintópica, estou levando em conta aqui a método de leitura analítica sintópica do Adler, tá, para quem conhece. Então, utilizando leitura sintópica, é feita uma harmonização terminológica dos elementos teóricos que fazem parte desses dois arcabouços, justamente para conseguir comparar laranjas com laranjas, porque eu estou comparando duas tradições que teoricamente são distintas, mas tem muitas coisas em comum, como destaquei, né? Então é importante fazer essa harmonização para conseguir ver como que esses dois arcabouços discutem aspectos específicos ou problemas específicos da inovação. E aí, sintetizar um arcabouço teórico ou uma estratégia de pesquisa que incorpore esses elementos para a pesquisa de inovação. Bom, então, como conclusão dessa apresentação curtinha, só 10 minutos, então, é só um panorama geral da estrutura do projeto. Como que eu posso sintetizar esse projeto de pesquisa? Tanto austríacos quanto evolucionários na vertente schumpeteriana consideram que as inovações são o principal motor do desenvolvimento econômico. Mas, na minha visão, falta responder de forma satisfatória quais que são os motores das inovações, ou seja, quais que são os processos que levam ao surgimento, à criação das inovações, como esses processos explicam como que a inovação se comporta ao longo do tempo e, no fim, como ela é controlada. Então, na abordagem schumpeteriana, é valorizado muito o aspecto da tecnologia e das habilidades ou da competência da firma, enquanto na abordagem austríaca é valorizada a questão do conhecimento e da estrutura de capital. Mas combinando essas duas abordagens, é possível fornecer um arcabouço teórico para estudos de inovação, explicando como que esses elementos, né, o uso do conhecimento local específico transitório, as estruturas de capital, de ativos, eles são incorporados nesses processos que descrevem a criação e o desenvolvimento das inovações. E, no sentido da complexidade econômica, né, também, esse arcabouço vai fornecer uma estratégia de pesquisa que dê os elementos teóricos adequados para fazer pesquisa e inovação que considere a economia como um fenômeno complexo, porque, frequentemente, nas abordagens de complexidade econômica, por falta de um arcabouço adequado, são utilizados muitos paralelos com fenômenos da biologia, das ciências físicas. Né? Então, a ideia aqui seria promover um arcabouço que utilize elementos típicos da teoria econômica, né? Como as patentes, os ativos intangíveis, direitos de propriedade, justamente para auxiliar e para fornecer um subsídio teórico para pesquisas em inovação. Bom, então é só isso que eu tinha para falar, tá? Vou chamar o Pedro aqui para ele apresentar o projeto dele. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Henrique Urso. Hoje eu venho apresentar para vocês o meu projeto,
que ele trata de uma análise jurídica acerca da responsabilização criminal da Grande Fome Ucraniana de 1932 a 1933. Para aqueles que eventualmente possam não estar familiarizados com esse tema, a gente está falando de um dos maiores genocídios do século XX, que foi causado por uma série de políticas econômicas desastrosas que ocasionaram a morte de pelo menos 6 milhões de ucranianos. Esse é um tema que já foi amplamente discutido e debatido na academia, e para sintetizar um pouco melhor, justamente os principais pensamentos econômicos, eu reduzi toda a discussão acadêmica na figura de 3 acadêmicos, Raphael Lemkin, Norman Naimark e Timothy Snyder. O primeiro se trata de um advogado polonês que foi um dos mais importantes juristas do século XX. O Raphael Lemkin era um judeu que conseguiu sobreviver ao Holocausto durante a Segunda Guerra e na sua juventude presenciou de perto o genocídio armênio. Então, ele, vendo todos esses crimes de barbárie, é contratado pela Liga das Nações, que viria a se tornar posteriormente a ONU, para criar uma série de regulamentações que fossem capazes de barrar o que ele chamava de crimes de barbárie. Foi ele o primeiro a cunhar o termo penal jurídico de genocídio. Ele foi o idealizador do termo. E ao se debruçar e estudar acerca do Holodomor, ele foi o Lemkin um dos primeiros a falar: nós temos um dos maiores genocídios já vistos e presenciados. Com o passar dos anos, a discussão acadêmica caminhou um pouco mais e uma série de pessoas começaram a questionar se o Holodomor teria sido de fato um genocídio, pelo fato de que a morte dos ucranianos não tinha sido causada por tiros ou um assassinato em massa, mas sim causados por condições externas. Boa parte das mortes foram causadas por fome, falta de alimento, que levaram as pessoas ao seu falecimento. Por conta disso, seria possível consolidar o Holodomor como genocídio? Essa foi a pergunta que se seguiu por várias décadas. Na década de 80, a gente teve a abertura dos arquivos de Moscou. Já começaram a se tornar cada vez mais visíveis toda a documentação soviética do período. E aí, novamente, a gente tem o Norman Naimark, um professor da Universidade de Stanford, que vai passar a estudar melhor esse tema e tentar entender a complexidade. E ele vai escrever a biografia de Stalin. Provavelmente o Naimark vai ser o principal biógrafo do regime stalinista e um dos principais estudiosos acerca do caso. E Norman Naimark vai se voltar para essa discussão e vai confirmar. O que nós vimos no Holodomor foi um genocídio, não só um genocídio, mas um dos maiores. E com base nisso, ele vai trazer uma série de documentações que ele dizia que eram esmagadoras e incontestáveis na comprovação fatídica de que tanto os tenentes stalinistas quanto o próprio Stalin sabiam o que aconteceu na Ucrânia de 32 a 33. E por conta disso, era inquestionável que isso poderia ser tratado como genocídio. Novamente, volta-se a discutir uma série de acadêmicos que essa morte, apesar de sim, talvez os stalinistas terem conhecimento do que acontecia, não poderia ser enquadrada como um crime de genocídio, uma vez que não foi eles que provocaram a fome, e sim o fruto de políticas econômicas e ambientais naquela época. Novamente, nós temos um novo estudioso, Timothy Snyder, agora um dos principais autores acerca da fome ucraniana, que vai escrever um livro chamado Bloodland, a Europa entre dois tiranos, fazendo uma comparação entre o regime nazista e o regime stalinista, que espremeu a Ucrânia durante esse período, e ele vai concretizar o entendimento que a gente teve hoje. Stalin sabia o que acontecia na Ucrânia e, de forma deliberada, permitiu com que a morte de milhares de pessoas acontecesse. Nesse sentido, nós vamos ter um certo consenso acadêmico de que pode, em alguma medida, classificar o Holodomor como um genocídio. As discussões acadêmicas seguiram, e o que tangenciava nessa discussão, que se tornou mais historiográfica do que de fato jurídica, era o conceito de dolo. A discussão de dolo se torna cada vez mais necessária, uma vez que é possível afirmar que Stalin queria que os ucranianos morressem. De fato, todo mundo hoje concorda que ele sabia do que acontecia na Ucrânia e permitiu que tudo isso acontecesse. Mas provar uma intencionalidade vai de um fato além. E sem essa intencionalidade, seria possível responsabilizar o regime stalinista pelo genocídio que aconteceu na Ucrânia? Mais do que isso, se comprovado o dolo, quem seria responsabilizado? Os tenentes da alta cúpula do Politburgo, os militares do período, o próprio Stalin na figura de líder supremo da União Soviética? Tudo isso seguiu de forma muito acentuada e poucas respostas foram trazidas à tona. Essa foi a lacuna que meu projeto identificou, na qual tentarei preencher.
Os 4 pontos da pesquisa, eles se baseiam, primeiro, um estudo detalhado de quais seriam as intenções de Stalin na implementação dessa política econômica. De fato, a União Soviética naquele período passava por um processo de constante industrialização intensa que precisava se aprofundar para que batessem as metas estabelecidas pelo partido. Para incentivar essa industrialização, era necessário pegar o principal commodity, que eram os grãos que eram produzidos na Ucrânia, principalmente trigo, e exportarem como uma forma de conseguir financiar esse processo de industrialização. Mas só isso seria um componente para que acontecesse um genocídio de tamanha escala? Outro ponto, que inclusive o Timothy Snyder vai trazer muito à tona, mas que já era comentado desde Rafael Lemkin, era que o Holodomor foi um dos mais perigosos processos de russificação. Existia já naquela época um entendimento de que talvez o homem soviético ideal fosse russo e não ucraniano. E esse preconceito poderia levar à relativização da vida dos ucranianos, que poderia culminar nessa tragédia. Outro ponto que também ia ser discutido era que os principais opositores do regime stalinista eram ucranianos, principalmente a elite agrária, que eram os kulaks. E o Stalin permitir que a Grande Fome acontecesse era uma forma de enfraquecer a oposição. Há diversas teses do porquê que o Holodomor aconteceu, mas todas parecem apontar na mesma direção, pela responsabilização dos líderes partidários e dessa política econômica desastrosa. Nesse sentido, o meu artigo pretende expor a responsabilização do genocídio, incluindo a hipótese de omissão, uma vez que não se pode comprovar que havia uma intenção tática, com responsabilização processual, com provas que comprovem uma intenção na morte de milhares de ucranianos, poderia então ser responsabilizado por crime de omissão, genocídio omissivo? Essa é uma temática muito atual. Se formos levar a concepção clássica, tipo o próprio Rafael Lemkin criou, o genocídio omissivo não entraria. Porém, esse novo tipo penal tem cada vez sido mais discutido, inclusive pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional, que várias vezes, reiteradamente, retorna a essa discussão, se é possível classificar o genocídio por omissão. Além disso, cabe a pergunta, e reitero ela, caso sim haja dolo, quem seria responsabilizado por um dos maiores crimes do século XX? O Comitê Econômico, a figura de Stalin, a Politburo? Essas são os questionamentos que o meu artigo pretende responder. São várias as questões e várias as hipóteses. Esse é um debate que se torna cada vez mais atual. Nós estamos vendo novamente a Ucrânia como palco de um novo conflito bélico de dimensões continentais que tem afetado todo mundo. E nesse período, onde a resistência ucraniana novamente se demonstra e se debruça a defender o seu território, mais do que nunca se torna importante rememorar o passado e a criação da identidade ucraniana. E por fim, a gente entra nos principais objetivos do meu projeto. Primeiro, compreender a responsabilização fática do Holodomor com as novas abordagens jurídicas. É uma lacuna essencial que não se foi tratado as novas perspectivas jurídicas, seja de homicídio por omissão, seja a conceituação de homicídio com as novas narrativas, uma nova análise após a abertura completa dos arquivos de Moscou, com as novas resoluções do Tribunal Internacional Penal, com as novas conclusões da União Europeia que parecem caminhar no sentido de entender que sim, foi um genocídio e que houve dolo. E todas essas respostas pretendem ser respondidas no meu artigo, conseguir compreender qual que é a responsabilização fática. Se torna um exercício cada vez mais importante, uma vez que o crime de genocídio se torna repetidas vezes na história. Quantos genocídios nós já tivemos que discutir, quantas abordagens e, principalmente, compreender onde vai ser punido, se será no Tribunal Penal Internacional, nas Cortes Nacionais. A relevância de um projeto como esse se torna ainda maior quando nós lembramos de uma máxima popular. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. E nesse sentido, mais importante do que nunca, se torna lembrar e rememorar todas as vítimas desse massacre que aconteceu na Ucrânia. Se torna mais do que nunca indispensável discutir o sentido da vida, a responsabilização de tiranos por políticas econômicas que podem levar à morte de milhares. E mais do que nunca, se torna indispensável a lembrança da história para que ela não se repita no presente. Agora eu passo para a Lorena, que vai apresentar o seu projeto. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Lorena Mendes, eu vou falar sobre a crítica de Hayek ao positivismo jurídico, a ordem espontânea e a liberdade individual. Para explicar um pouquinho mais o título, não sei se todos aqui conhecem Hayek, mas ele tem uma crítica muito forte ao positivismo jurídico,
justamente por esse afastamento da área jurídica e da legislação, a questão da moral. Então, ele tira esses aspectos morais e coloca apenas a origem formal. Esse seria o positivismo mais puro, e é exatamente isso que o Hayek critica. Ele diz que um sistema mais centralizado traz cada vez menos liberdade individual. E a proposta de Hayek é justamente uma ordem espontânea com mais autonomia e liberdade. E o que seria isso? Seria justamente respeitar a evolução espontânea da sociedade e colocar o direito apenas como um reflexo do que a sociedade já faz. E, com isso, a gente teria um sistema legal em evolução e sempre descentralizado, e não com as ordens partindo de cima para baixo. Indo para uma análise da academia, eu acho que qualquer estudante de direito aqui vai ter uma noção do quanto que a academia de direito carece de novas fontes. A gente tem um padrão de sempre repetir as mesmas doutrinas, sempre repetir os mesmos juristas, e a gente acaba entrando num ciclo de repetição e tirando a noção de inovação teórica, tirando a questão da crítica. Até nas universidades eu pelo menos vi isso, eu estudo na PUC Minas, e a gente traz o direito como uma matéria dogmática. A gente compara com a teologia, de que a gente aprende o direito como a lei está certa e a partir disso analisa a lei. E não como uma crítica de será que o sistema jurídico que a gente está usando realmente está certo? Será que ele protege os nossos direitos naturais? Será que a partir disso é possível a gente fazer uma análise? Ou a gente simplesmente tem que aceitar do jeito que foi colocado ali e considerar isso certo? Então, essa tendência de referências cria um padrão previsível das pesquisas, em que se você for olhar TCC, for olhar mestrado, pelo menos aqui no Brasil, acabam surgindo teorias que, por vezes, são mais do mesmo. E, com isso, a minha intenção é ampliar o computador. Com isso, a intenção é justamente mostrar que há problemas na metodologia da pesquisa jurídica. A gente precisa ampliar o escopo, precisa analisar novas ideias ali no meio e passar a considerar como defender os direitos que nós já temos enquanto seres humanos e não passar a defender essa imposição de direitos que a gente tanto vê. Então, além do positivismo, a gente tem que trazer um conteúdo original, além de que, por vezes, possa ser modesto, mas buscando essa originalidade, tirando um pouco da repetição, tirando esse hermetismo acadêmico que a gente tem no direito, que talvez popularmente seja chamado de juridiquês, essa linguagem pesada, esse tecnicismo pesado que a gente traz, e tornar isso um pouco mais acessível, tornar isso mais linkado à sociedade, e não uma coisa mais a sociedade ali, o direito aqui, o direito acima da sociedade, e sim uma forma disso ser um reflexo da sociedade. Então, partindo mais para os objetivos da pesquisa, primeiro o foco é a crítica de Hayek ao positivismo jurídico. E o positivismo jurídico, o Hayek coloca muito que ele vem da vontade do legislador. Então, ele, como eu comentei, ele não vem do movimento da sociedade, mas sim do movimento da vontade do legislador, que o legislador considera bom para a sociedade. Então, linkando até a primeira palestra nossa do dia, de começo falaram que, por vezes, e o Paulo Emílio também retomou isso na dele, de como você colocar um modelo na sociedade, de repente, vamos fazer uma Constituição liberal, então. Bom, mas existem não liberais na sociedade, existe esse movimento também. Então, a gente precisa ter normas que refletem isso. E a ordem espontânea, o Hayek deixa isso muito claro, que ela não é anomia, ela não é uma ausência de ordem, ela não é um descontrole na sociedade, mas sim uma forma de respeitar o movimento que o ser humano faz, essa espontaneidade, essas relações que a gente já tem enquanto comunidade, as relações que a gente já cria ali na humanidade, e o direito traz isso como algo mais comum. E a criação das normas jurídicas, então, como ficam? A criação das normas jurídicas, elas partem muito do common law. Acho que o common law é o melhor exemplo do que o Hayek quer dizer, o common law clássico,
que seria justamente algo natural, algo que não vem imposto, que depende da sabedoria do juiz. Então, é uma análise do que o juiz, a partir daquela sociedade, a partir do que é aceito naquela sociedade, ele vai fazer os julgamentos dele, vai surgir um problema ali e vão ter uma questão dos precedentes. Acho que, tomando do exemplo que não é exatamente como o clássico, mas acho que seria mais palpável, seria a questão dos Estados Unidos, aquela noção de precedentes, a questão de analisar o meio da sociedade, analisar o que a sociedade já traz como certo e errado. Então, aquela noção de repente, matar errado, ok, a sociedade entende isso, então o direito traz isso como errado, porque já partiu da sociedade considerar isso errado também. E não uma noção de não faço isso porque o direito está me proibindo. Mas uma valorização da moral do ser humano, já o que ele já considera moral ou não. E a compreensão do direito, segundo Hayek, é que o direito ele não tem um fim específico. Ele não é uma organização, ele não está ordenado, uma finalidade escolhida, ele não é uma empresa com um itinerário a ser seguido. O direito é o direito. Então, ele deve seguir o que ele se propõe a fazer, que é ser um panorama para a sociedade, e não algo que sirva à vontade de quem escreve a lei ou à vontade de quem aplica a lei, mas sim um movimento da sociedade mas algo que não serve a um objetivo escolhido, não segue nem direitos humanos, não segue a democracia, não segue uma moral em específico, mas sim que promove ordem e liberdade. Afinal de contas, o indivíduo ele é livre. Ele é livre nas suas relações, ele é livre como uma liberdade já inerte ao ser humano. E a liberdade, ela é isso, é um direito natural, é algo já nosso, seja a liberdade individual, seja o reflexo disso na economia enquanto livre mercado. A liberdade ela deve ser protegida pelo direito. O direito tem esse papel, ele tem o papel de zelar para que a liberdade continue acontecendo. Então, a partir do momento que a liberdade passa a ser um direito imposto, por mais que a princípio isso possa parecer, igual ao nosso artigo 5º da Constituição, que está protegendo a liberdade, a partir do momento que a liberdade está vinculada a um governo, se o governo dá essa liberdade, é ele que tira também. Então, por mais que não pareça, isso é um precedente de autoritarismo, isso é um precedente de algo que pode ser tirado de nós quando não deveria. Então, no modelo que o Hayek propõe de um direito que protege essa sociedade e não que impõe as normas, é justamente buscar proteger a liberdade pelo que ela é, pela nossa natureza. E acho que é muito perceptível a ordem disso no Brasil, no que a gente está vendo agora no STF, nesse embate da intervenção do judiciário nas nossas vidas versus a nossa liberdade versus nossos direitos naturais. E até que ponto o STF, ou qualquer órgão do judiciário, acho que o STF seria o exemplo mais claro, pode intervir nos nossos direitos, pode interpretar essas normas, até que ponto ele está fazendo isso por uma proteção dos nossos direitos, até que ponto essa vontade do judiciário começa a ser imposta ali. E isso traz até grupos da sociedade que, por vezes, querem inovar, querem fazer coisas, mas ignoram a complexidade que é uma sociedade. E por isso resolvem impor um modelo ideal, essa coisa que a gente via numa comunidade de trazer, eu sei o que é melhor para o Brasil, eu sei o que é certo, tá, mas é a opinião do outro que também tem essa liberdade para falar. E isso leva à questão da tutela da organicidade. Quem que cuida dessa ordem do direito? Porque se isso vier do legislador, de repente ele não está apenas impondo a vontade dele enquanto escreve aquela norma, ou se vier do judiciário, que é o que a gente vê também no Brasil. Será que o juiz, quando interpreta aquela norma para colocar no julgamento, ele não está pesando muito mais por uma escolha dele, ele já não está partindo de uma lateralidade, ele está já escolhendo o argumento de uma parte para argumentar? Então, a reflexão que o Hayek traz é justamente isso, como o direito deve respeitar as interações sociais, e a minha intenção é mostrar como isso seria aplicado no Brasil, analisando as nossas decisões, analisando o nosso judiciário. Obrigada a todos. Calma que agora tem um problema técnico, parte da apresentação, pelo menos.
Então, do que a gente pode apresentar para vocês, esses são os 3 passos que a gente presentemente consegue tomar para transformar, mudar naquilo que nos é possível a academia. Que, percebam, esses 3 passos né, se apresentam não somente nas 3 áreas que nós temos atuado, mas também percebam, esses são os nossos 3 bolsistas que competiram mais uma vez com pessoas de todas as regiões do Brasil, com metade de todos os estados do Brasil, com diversas representações que a gente teve. São realmente pessoas nas quais os projetos nós acreditamos, e são esses 3 passos. E se você gostaria, né, primeiramente, nós temos o grupo de estudo, em segundo lugar nós temos a bolsa de pesquisa, e em terceiro lugar nós temos uma editora. Então, se quer mudar a academia, faça esses 3 ou nos ajude a fazer isso enquanto nós caminhamos. Você pode mudar para mim os slides? Então, pode voltar um, por favor? Porque não é mais um, né? Volta. Isso, ok. Não esqueçam tudo que veio anteriormente. Então, esse é o nosso trabalho que nós temos feito na conexão entre bons professores e bons alunos, que se manifesta, na verdade, numa robusta docência e uma robusta capacidade de pesquisa, que é o que nós estamos buscando alcançar. Mais uma vez, muitas das pesquisas que nós encontramos, muitos dos pesquisadores de diversos lugares do Brasil nós já encontramos e tivemos a honra e a capacidade de publicá-los e de espalhar o conhecimento deles, o conhecimento de pessoas que, diga-se mais uma vez, muitas vezes nenhum orientador gostaria de recebê-lo e que no final nós estamos presentemente encontrando a capacidade de poder divulgar essas ideias. Pode passar mais um? E nessa aproximação, eu termino comentando sobre o lema que nós temos presentemente, que é um adágio latino, sapere aude, ouse saber. Presentemente, nós, como Institutos Escafandristas, temos tido alguma ousadia para poder entregar os nossos talentos, entregar o nosso tempo, entregar o melhor trabalho possível que a gente tem justamente para vocês que estão aqui, e também na tentativa de fazer algo que seja significativo no meio no qual nós estamos inseridos. Eu sempre lembro de uma história, final do século XIX, começo do século XX, a França estava com a bola toda. Aquela época tinha balão para tudo que é canto, o pessoal tentando inventar de fazer avião, coisa assim, os ratinhos ficavam de balão para lá e para cá. Era um tempo lindo. E no Brasil, a gente, uma coisinha nessa região aqui, foi proibido a entrada na língua portuguesa de certos termos que viessem de estrangeirismos. E teve um francês que ele criou uma invenção em um gramático brasileiro, para não deixar que o francês ele nomeasse aquela invenção com o nome francês, nomeou aquela coisa como uma anidropodoteca. Você usou anidropodoteca? Quem é que é o usuário? Eu não vou levantar a mão. A anidropodoteca foi a tentativa de pegar prefixos gregos para descrever o que era aquela coisa. Então, o prefixo a é uma coisa que não é o prefixo de negação. A, hidro. Então, não molha. Hidro, hidrante, hidrofobia, essas coisas com água. Não molha. Podo tem a ver com pé. E teca é onde você guarda alguma coisa. Biblioteca, você guarda bíblios na biblioteca, né? Você guarda livros lá. Então, é uma coisa que você guarda o pé nela e não deixa molhar. Né? Só que o nome da anidropodoteca está no dicionário, se precisar tem lá. Mas você não vai encontrar por esse nome, você vai encontrar o nome do francês, que é o Sr. Galoche. Ele inventou a galocha, você bota o pé dentro e não molha. Muitas vezes a gente tenta trazer uma complexidade que não precisa para as coisas. E, particularmente, eu diria para vocês, a tentativa de transformar o ambiente que a gente está não pode vir na tentativa abrangente. Não pode vir na gente ter alguma esperança messiânica, seja política, seja de alguma coisa assim. Mas, presentemente, o que a gente pode entregar para vocês nós temos transformado vidas, nós temos espalhado ideias de indivíduos. E eu digo mais e dou um passo além. Anote os nomes das pessoas que participaram aqui nesta manhã, não somente dos palestrantes, mas das pessoas do Instituto, porque certamente as ideias que têm sido espalhadas transformarão a academia e transformarão a vida de muitas pessoas. Em nome do Instituto, agradeço a todos. Tenham uma boa tarde.